Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, já aproveitando o comecinho, pedindo para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né? Então já aproveita e deixa o like. Se você não gostar do vídeo, depois você dá o dislike e não tem problema nenhum. É o seguinte, vamos aproveitar para esclarecer algumas coisas aqui a respeito que o zum da internet no tribunal do Facebook, que é até um dos motivos pelos quais eu não participo tanto do Facebook, é por conta disso, né? Porque os juízes por lá é uma coisa meio complicada. Mas eu tive acesso a um questionamento, até mesmo porque o questionamento não foi feito para mim, foi feito de forma indireta, de que se estava tendo dificuldade questão do câmbio dianteiro ser de mountain bike numa Pedivela Speed. Pera aí que eu vou explicar isso aí, aguenta um pouquinho. Deixa eu pegar esse câmbio. Voltei. Então é o seguinte, quem trabalha um pouquinho com isso aí sabe, os câmbios dianteiros eles precisam ser adequados ao tamanho da coroa, a maior coroa que tem na frente. Então mountain bike normalmente a gente utiliza coroas de 42 ou 44. Algumas pessoas utilizam 48, mas é 42 ou 44. No caso das bikes assim de entrada, muita gente utiliza 48, né? 48, 38, 28. É o caso da Sense. Ela vem com um câmbio Shimano Tourney, como esse aqui, ó. Eu tô aqui na Jamur Bikes, para quem não sabe, né? Então eu tenho acesso a todas essas peças. No caso, esse câmbio aqui é um câmbio de guia longa, tá? Esse câmbio aqui, ele é indicado para uso com coroas de 48 dentes, ok? Com coroas de 42, ele não vai funcionar por causa do comprimento dessa peça e por causa do desenho dela. Aqui eu tô com o câmbio Shimano Alívio, e o Shimano Alívio, ele é adequado para uso com coroas até 44 dentes, justamente pelo mesmo motivo, pelo tamanho da guia e pelo formato que ela tem. Isto posto, meu nobre, uma vez que a minha bike veio com uma Pedivela 48 e com câmbio adequado para 48, eu coloquei uma Pedivela 50 utilizando o mesmo câmbio. Não teve problema algum com relação a isso. Talvez se eu tivesse colocado na Pedivela 53 com 53 dentes, talvez pudesse ter algum tipo de problema. E aí eu teria que usar um câmbio de Speed. Mas, meu jovem Volpão, eu não poderia utilizar um câmbio Speed, por quê? Porque os câmbios Speed, eu não conheço, por exemplo, um que não seja assim. Estou pegando aqui um modelo Ultegra mesmo. Todos os câmbios Speeds eles puxam por baixo, ou seja, o cabo vem por baixo, pelo tubo inferior e passa por baixo do movimento central e puxa essa peça aqui, né, o câmbio, propriamente dito. As mountain bikes, praticamente todas, as mais recentes, as mais modernas, as bikes híbridas e tudo mais, e o caso da Sense Active Gravel, a passagem dos cabos é feita por cima, então eu não posso utilizar um câmbio de Speed, eu me obrigo a utilizar, esse câmbio é praticamente a única opção que eu tenho, é utilizar esse câmbio Shimano Tourney, aqui o de guia longa para 48 dentes, utilizando uma coroa de 50, ou seja, é a minha única opção. No vídeo anterior, que inclusive suscitou esse tema, eu comento que o meu câmbio dianteiro estava com problema de regulagem. Mas também no mesmo vídeo eu comento que ele estava com problema de regulagem por eu ainda não ter trocado o movimento central. O movimento central original é 122,5 milímetros de comprimento e eu deveria utilizar um 117.5, né, ou 117. Eu fiz isso semana passada, foi feita a troca e o câmbio está funcionando perfeitamente. O único detalhe que precisa colocar e que qualquer bike speed tem é um regulador de tensão do cabo para ele não ficar raspando ali, né, conforme a combinação de marchas. Então, colocado o regulador de tensão de cabo, fica perfeito, né? Não houve nenhum tipo de problema, né, com relação à regulagem de câmbio dianteiro após a mudança do movimento central. Já pedalei com a bike aí, fiz 1 ou 2 treinos com a bike depois dessa alteração e tá perfeita, e a galera aqui da Jamur Bikes manda bem nesse lance e a bike tá redondinha. Outra colocação é que a possibilidade de cair a corrente em quase 200 km pedalados com a bicicleta, mesmo com o movimento central longo que deixava meu câmbio dianteiro regulado, a corrente não caiu nenhuma vez. Então, chain suck, né?
Também não, apesar que estou com câmbio altos, que ele é bem safado para aquilo que eu estou fazendo, mas é a opção que eu tenho de 8 velocidades, né? Não tenho outra opção para utilizar com uma corrente de 8 e com 34 dentes atrás, né? Ah, coloca um câmbio de speed, Sora de 8 ou Claris, não vai rolar, porque eu estou com 34 atrás, também não faço questão. Então fica lá o câmbio batendo, a corrente batendo, fica aquela coisa, né? Não fica o visual dos mais bonitos, mas é o que tem para usar, a não ser que eu achasse um Deore XT 1990 aí para colocar 8, né? Não é o caso. Então a bike fica bem certinha nesse ponto, né? Então, só para esclarecer e para informar corretamente quem assiste o vídeo, que não tem problema com relação ao câmbio, que não tem problema com relação à regulagem, certo? Todo o resto da montagem da bicicleta é baseada em pura preferência pessoal e puro achismo. Eu não tenho me baseado em estudos científicos ou em estudos de internet, né? Porque uma coisa você pela internet achar que sabe alguma coisa ou achar que aquilo funciona. Eu sempre acreditei na experiência prática, é assim que eu vivo a minha vida, assim foi minha carreira de corredor de montanha, de montanhista, sempre na prática, né? Experimentei, utilizei e ficou ótimo. A minha escolha, por exemplo, pelo suporte de guidão curto e levantado, que pode parecer uma geometria estranha, mas está perfeitamente confortável. A bike me dá muita segurança nas descidas, a bike me dá tração suficiente nas subidas, me dá conforto no plano. Por exemplo, a minha mountain bike hoje, que eu já estou sem ela, quando eu fazia as subidas mais íngremes eu sentia um pouco de dor nas costas, provavelmente por causa de posicionamento, deveria fazer um bike fit, alguma coisa assim. Uma subida um pouquinho mais longa, um pouquinho mais forte, eu sentia a lombar dar uma pegada. Isso não acontece com a Sense Active na forma como eu escolhi. Eu fiz 3 experimentações com suporte de guidão. O original, experimentei com um suporte de guidão com 70 milímetros, ou seja, mais curto do que o original, mas na mesma angulação, e depois com um suporte de 60 milímetros com um ângulo lá em pezão, empinado, igual a pipa do vovô. E ficou excelente, né, nessa última opção, ou seja, a bike me dá total conforto e me dá total controle, né? Consigo fazer as descidas com segurança, consigo pedalar confortavelmente, que essa é a proposta. Se ficou bonito, se ficou esquisito, desculpe, eu também sou esquisito, e então é mais ou menos por aí, né? Agora é partir para as próximas mudanças. Ainda não sei o que eu vou fazer de diferente na bike, porque a bike está me agradando bastante. E essa é a proposta principal quando eu compartilho conhecimento com as pessoas. Que vocês ousem, que vocês tenham coragem de fazer experimentações, né? Que vocês vão atrás da informação, que se informem, que procurem, mas que principalmente que experimentem, que paguem o preço da experimentação. Se a minha bike não tivesse legal, eu seria a primeira pessoa a falar isso. Porra, não tá legal, tenho que mudar isso aqui. Não, essa bike não serve, fiz cagada, né? Afinal de contas, quem está pedalando, quem vai tomar porrada das pedras, das estradas, do cascalho, do garfo rígido, seja qual for, enfim, das minhas escolhas sou eu. Senão eu estava pedalando tranquilo com uma mountain bike de fábrica, né, que todo mundo diz que está certinha para você, mas que nós somos seres humanos únicos, né? Cada um tem um jeito. Então por isso que é importantíssimo que quando você adquire uma bicicleta, qualquer ela que seja, que você adapte essa bicicleta ao seu corpo e não o contrário, né? Você não pode se adaptar à bicicleta, a bicicleta precisa se adaptar a você. Isso é super fácil de fazer, através de um bike fit conceituado, através de muita pesquisa, de muita informação, e eu acredito muito na experimentação. Você tem que experimentar, você tem que errar para acertar, muito mais do que achismos, do que ouvir dizer isso ou aquilo. Então eu desafio você a ir lá e preparar a sua bike do jeito que você quer, porque essa que é a ideia, essa é a parte mais legal, né? A gente vê aí tanta bicicleta sendo vendida pelos olhos da cara, tanta gente cobrando por conhecimento, e eu acredito que não precisa. O conhecimento tem um valor e a gente deve compartilhar ele, né? Então é um desafio que você monte, que você deixe a bike ao seu gosto,
né? Independente do que possam falar ou do que os outros vão falar. O importante é estar satisfatório para você, como a Sense Gravel Active está satisfatória para mim, e como a Oji Big Wheel 7.2 não estava satisfatória para mim, me doía as costas. É uma bike que eu achava muito pesada para andar em estrada de chão, que era o que eu faço, né? Então para que eu vou usar uma mountain bike? Queria uma gravel bike. De acordo? Eu aproveito para deixar esse espaço aqui absolutamente aberto para vocês fazerem críticas, sugestões, comentários, dúvidas, elogios a esses olhos verdes, elogios a essas bicicletas. Vamos embora! Vamos que 2017 começou e a gente precisa pedalar, tá bom? Deixo aqui um abraço, um beijo e tchau!